Olá a todos, bem-vindos. Nessa sequência de vídeo, a gente vai estar resolvendo uma lista de exercício de automação pneumática. É uma lista de 11 exercícios, mas eu vou estar aqui resolvendo com vocês 7 exercícios de cálculos, tá? E vamos começar pelo primeiro exercício, onde fala que existe um atuador de simples ação, ele tem retorno por mola. Ele tem um êmbolo de raio de 10 centímetros e uma mola com retorno de constante K de 1.200 newtons por metro. Nesse exercício a gente vai calcular a força de avanço efetiva quando submetido a uma pressão de 8 bar após avançar o êmbolo por uma distância de 1 metro. Então, para a gente entender aqui, a gente tem que considerar que o cilindro de simples ação ele tem uma força de avanço e uma força de recuo, que é justamente a força da mola. Então a gente pega um cilindro de simples ação, a gente insere ar pela câmara traseira dele, essa câmara traseira vai fazer o êmbolo avançar, né? O ar vai fazer o êmbolo avançar, e quando a gente retira o ar da câmara traseira, a mola é responsável por retornar o êmbolo para a posição inicial. Então essa mola, quando a gente comprime, ela gera uma resistência para o avanço do atuador. Então, quando o exercício ele pede a força de avanço efetiva, nós vamos calcular a força do avanço normalmente e vamos subtrair essa força da mola, tá? A força de avanço, então, ela é um pouco menor por causa dessa resistência da mola. Então, vamos lá, começando aqui nossos cálculos. Vamos inserir aqui uma equação. A força de avanço, ela vai ser pressão em bárias vezes 10 vezes área. Área do êmbolo, né? Então, antes de a gente calcular, preciso conhecer qual que é a área do êmbolo que a gente vai estar usando nesse exercício. O êmbolo, ele é uma peça de formato arredondado, né? Ela tem a superfície dela tem um formato de círculo. É um disco onde nesse disco é acoplado a haste. Então, o cilindro, quando a gente coloca na câmara traseira, né? O êmbolo ele vai estar avançando junto com a haste para a haste fazer o trabalho de automação dela, né? E aí esse êmbolo ele tem o formato de disco. E a área do circunferência ela vai ser π vezes raio ao quadrado. Então deixa eu localizar aqui o π vezes o raio ao quadrado. Nosso π vale 3,14. O raio do nosso êmbolo é de 10 centímetros, é um raio relativamente grande, é um êmbolo grande, né? Mas o cilindro também é um cilindro de dimensões maiores, porque ele tem uma mola de 1 metro. E aí a gente vai fazer 3,14 vezes 10 vezes 10, isso vai me dar 314 centímetros quadrados. Agora, com o valor de área em mãos, né, eu posso calcular o nosso valor de força de avanço. Então, minha força vai ser 8 bárias vezes 10. Esse 10 ele existe por se tratar de uma maneira direta de a gente fazer a conversão de Pascal para bárias e de a gente converter a área de metros quadrados para centímetros quadrados. Então, esse 10 é uma constante que corrige essas conversões, tá? E permite que a gente faça essa fórmula de um modo mais automático, trazendo para o dia a dia de quem trabalha com automação pneumática, sem precisar ficar fazendo muita conversão para calcular de fato essa força efetiva do êmbolo, tá? Então eu vou pegar aqui a calculadora rapidinho e 8 vezes 10 vezes 314, isso vai me dar 25.120 newtons, ou aproximadamente 25 quilonewtons, tá?
eu vou estar utilizando esse valor aqui, porque geralmente a força de recuo da mola ele é bem pequeno, tá? E se eu arredondar, isso pode acabar afetando ali muito o nosso resultado final, né? Então agora vamos calcular a força de recuo da mola, tá? Vamos pegar aqui uma corzinha diferente, só para a gente saber do que a gente está diferenciando, o que a gente está falando, né? E a força da mola é F igual a K vezes X. K é a minha constante elástica da mola. Essa constante elástica, ela determina se a mola ela tem mais ou menos resistência à deformação. Então, se a gente pega uma mola de suspensão de carro e uma mola de suspensão de caminhão, a mola de suspensão de caminhão tem um valor de K maior, porque ela precisa se deformar menos quando a gente coloca muito peso em cima dessa mola, né? O carro ele é mais leve, então o K pode ser mais baixo, porque como o peso do carro é menor, então não tem problema ela sofrer um pouco mais de deformação, né? Então esse K basicamente diz se a mola ela é mais difícil ou mais fácil de você deformá-la. Depende de espessura do material que você usou para fazer a mola, o tipo de material que você usou para fazer essa mola e por aí vai. E o X ele é medido em metros, é a distância em que você comprimiu a mola. Então, quanto mais você comprime essa mola, maior vai ser a força que você tem que fazer para comprimi-la. E é justamente o X que é medido em metros, tá? Então vamos lá. Nosso K é 1.200 newtons por metro e o nosso X é 1 metro. Isso vai me dar 1.200 newtons. E agora a gente vai de fato calcular a força efetiva, tá? Então, vou pegar um azulzinho aqui. Vamos inserir a equação. A minha força efetiva, ela vai ser igual à força do avanço subtraído da força de recuo da mola, né? A força de resistência que essa mola tem para manter o cilindro ali onde ele está. Então, minha força efetiva, ela vai ser 25.120 menos 1.200. Minha força efetiva vai ser igual a 23.980 newtons, correto? Vamos só conferir que a conta de menos é mais difícil que a multiplicação, né? 25.120, a gente subtrai 1.200, 23.920. Beleza. Então, aproximadamente, né? Aproximadamente 24 kilonewtons, tá? Então, esse é o primeiro exercício. A gente vai tratar dessa maneira, com esse formulário, quando a gente for tratar de cilindros de simples ação com retorno por mola, tá? A gente tem mais dois exercícios desse tipo e a gente vai estar resolvendo eles no próximo vídeo. Valeu, galera!